Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 13º ENERP, o Encontro Nacional de Entidades Representativas de Praças, Policiais e Bombeiros Militares. É o evento máximo, promovido anualmente pela Associação Nacional de Praças, ANASPRA, com o apoio de entidades estaduais filiadas. Organizado nesta edição pela Associação de Praças do Estado de Santa Catarina, a PRASC. O evento traz em seu tema central um questionamento: a condição do praça-bombeiro e policial militar no atual modelo de segurança pública. O que mudar? Convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades: o presidente da ANASPRA, Cabo Elisandro Lotim. Convidamos também o presidente da APRASC, subtenente da reserva, Edson Garcia Fortuna. E o deputado estadual Maurício Scrudilac, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Silvio Drevec. Convidamos o primeiro vice-presidente da ANASPRA, subtenente da reserva, Éder Martins de Oliveira, representando neste ato o subtenente Gonzaga, deputado federal. Convidamos o tenente-coronel Dionei Tonetti, que neste ato representa o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel PM Paulo Henrique Reim. Para a mesa de honra, convidamos o coronel bombeiro militar César de Assunção Nunes, que neste ato representa o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, coronel Onir Mocelin. Convidamos também a nossa palestrante de hoje e diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, senhora Samira Bueno. Convidamos o vice-presidente sul da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis e presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina, senhor Anderson Vieira Amorim. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, entre que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. As autoridades podem ficar à vontade, assim como todos os participantes, em tempo em que citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Senhor Diógenes Duarte Barros de Medeiros, Procurador-Geral Adjunto da Alesc, neste ato representando o deputado estadual Gelson Merizio. Nós agradecemos também a presença do cabo bombeiro militar Rafael Araújo de Freitas, coordenador da Defesa Civil de Gaspar. Agradecemos também as demais autoridades, membros da imprensa e convidados que, com suas presenças, abrilhantam ainda mais esta solenidade. O ENERP tem como objetivo reunir todas as entidades de praças do Brasil anualmente, para debater, discutir e atualizar as informações referentes às lutas e demandas dos praças, do soldado ao subtenente de cada estado do nosso Brasil. O intuito é construir juntos, através da NASPRA, medidas que possam buscar soluções para os problemas comuns a todos os policiais e bombeiros do nosso país. Convidamos neste momento para fazer uso da palavra o presidente da NASPRA, cabo Elisandro Lotim. Oi, som. Bom, eu vou ficar em pé, que eu não gosto de falar sentado. Fica mais fácil em pé. Primeiramente, boa noite a todas e todos. É um prazer para Santa Catarina, para a APRASC e para a ANASP estar recebendo as senhoras e os senhores aqui no nosso estado. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, sejam bem-vindos a Florianópolis. O estado os recebe de braços abertos a todos os policiais bombeiros do Brasil. São Paulo e vários estados, eu não nomeei os estados aqui, mas a gente já tem mais ou menos uma noção de quantas pessoas e quantos estados estão representados, e são grande parte dos estados do Brasil hoje. Agradecer a presença dos componentes da mesa, deputado Maurício Kudlark, em seu nome agradecer a Assembleia Legislativa, Coronel César, comandante bombeiro, nosso subtenente Éder, representando aqui o gabinete do deputado subtenente Gonzaga. O Gonzaga estaria aqui agora, me ligou agora há pouco, está tendo uma votação lá no Congresso Nacional, aliás, várias votações, né, Éder? E aí não pôde estar presente aqui hoje na abertura, mas amanhã estará conosco. Agradecer a minha grande amiga Samira Bueno, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma grande referência para nós, que o Fórum tem feito um trabalho excepcional na divulgação dos dados dos índices sobre segurança pública, inclusive na questão dos índices com relação aos policiais, questão de assédio moral, questão de violência contra os policiais. Agradecer ao subtenente Fortuna, nosso grande parceiro aqui, presidente da APRASC, obrigado à APRASC, obrigado à diretoria da APRASC, obrigado aos aprasquianos por estarem recebendo o ENERP em Santa Catarina, por estarem apoiando esse evento, que é de grande importância para nós e para todos os praças do Brasil. Então, Fortuna, transmitir à diretoria da APRASC o nosso agradecimento. Coronel Tonetti, representando o comandante-geral da PM, o Coronel Paulo Henrique, prazer estar aqui conosco também, e o Anderson do Simpol e da Cobrapol, nosso grande parceiro, já de longa data, né, Anderson, nessas lutas em relação à segurança pública, aos policiais e bombeiros. Senhores e senhoras, esse ENERP tem o objetivo de a gente debater especificamente a questão que afeta a segurança pública e especificamente a questão dos praças, da polícia e do bombeiro militar. Nós temos hoje no Brasil índices de violência para com os profissionais de segurança pública altíssimos e precisamos discutir essa questão. É impossível discutir segurança pública hoje, a melhoria da segurança pública, na perspectiva de uma segurança pública mais cidadã, mais humana e mais moderna, se a gente, enquanto praça, não se apropriar desse debate, não fazer essa discussão e, fundamentalmente, não participar e ser convidado a trabalhar esse debate. Os policiais e bombeiros militares do Brasil, os praças especificamente, são 75% da categoria da segurança pública. É o índice onde morre mais profissionais de segurança pública. A questão das mulheres, que vai ter uma mesa específica amanhã, também precisa ser debatida, inclusive por nós homens.
inclusive por nós homens, porque os índices de violência contra a mulher profissional de segurança pública também são absurdos. Então, a ideia de trazer esse ENERP para cá, a ideia de fazer esse debate, é que a gente discuta isso de forma muito desapaixonada, de forma propositiva, de forma consciente e de forma centrada. E qual é o centro do negócio? O centro é termos uma segurança pública inclusiva, propositiva, na medida em que a gente vê hoje os dados que estão colocados, que o Fórum de Segurança Pública traz para nós, são dados altíssimos de uma guerra, e eu não gosto de usar a palavra guerra civil, porque guerra dá uma impressão de confronto, e não é esse o caso, mas de uma situação em que está colocada hoje, em que estamos matando e estamos morrendo. E isso tem que parar. E isso tem que parar, e vai parar a partir do momento que nós nos apropriarmos desse debate, entendermos essa dinâmica de segurança pública e dizermos que a responsabilidade não é só nossa. A responsabilidade de segurança pública é de toda a sociedade, é do governo do Estado, é da saúde, é da educação, é de todo esse conjunto que está dado, de toda essa situação que está dada. E nós temos um papel fundamental nisso. Então, sejam bem-vindos ao ENERP, sejam bem-vindos aos debates, que a gente tenha aí o discernimento, a clareza e a certeza de estar tratando temas aqui que dizem respeito a nós, policiais militares, aos praças, mas também à segurança pública, numa perspectiva de modernizar o nosso modelo, que é um modelo arcaico, que é um modelo falido, que é um modelo que ainda está sustentado em lógicas que não são mais adequadas ao Estado democrático e direito, inclusive para nós policiais e bombeiros militares. Sejam todos e todas muito bem-vindos e que tenhamos aí excelentes debates amanhã, na quinta-feira, e aí na sexta-feira teremos aí a eleição da nova diretoria da NASPRA, para que nos próximos 3 anos a gente consiga estar dando vazão a essa grande demanda de grande trabalho que nós temos com relação aos praças da Polícia Militar, aos bombeiros policiais militares, praças também, e as mulheres das instituições da segurança pública, lembrando, obviamente, que isso vai ter uma repercussão no modelo de segurança pública que está colocado. Muito obrigado a todas e todas, e sejam muito bem-vindos. Para fazer uso da palavra, convidamos o vice-presidente sul da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis e também presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina, senhor Anderson Vieira Amorim. Boa noite. Bom, o Lotim sabe que nós temos quase que a mesma questão de falar de pé para olhar para o pessoal. Agradecer aqui a presença do coronel do PM, representando o comandante Paulo Henrique, presidente da Prasc, Fortuna, grande parceiro. Lotim dispensa apresentações, um grande irmão de lutas nacionais, embates, e já estivemos inclusive em várias questões em nível nacional. Nosso deputado Maurício Kudilar, representando aqui o presidente da Alesc, comandante do Bombeiro, representando o comandante do Bombeiro. Nosso querido Éder, nosso parceiro de luta na Câmara, e a Samira, do Fórum Brasileiro de Segurança. O que nós temos hoje com relação ao modelo de polícia, e isso deve ser debatido com muita seriedade, porque nós temos, e aí, Lotim, eu vou ousar, porque tu sabe que eu uso um pouquinho mais que tu, temos sim números de guerra. Por que nós temos números de guerra? Porque nós temos 62 mil homicídios ano, porque nós temos 50 mil estupros comunicados ano, porque nós temos 60 mil mortes no trânsito ano, e a gente não está falando das sequelas, e nós não estamos falando de outras questões. Então, nós temos sim números de guerras anual no Brasil. Se a gente não analisar isso dessa forma, nós não vamos nem começar a debater segurança pública. Tudo isso é um problema que sobra para nós, mas tudo isso também somos nós que temos que nos ater em entrar na sociedade, e aqui cumprimentar o nosso colega do Rio de Janeiro, que faz uma bela guerra urbana, né? A gente sabe como vive o Rio de Janeiro hoje, a gente sabe as condições que são precárias. Leve o nosso abraço aos nossos irmãos do Rio de Janeiro. Nós sabemos a guerra que todos os policiais do Brasil vivem diuturnamente. Ano passado, só para fazer uma pequena correção, nós tivemos no Brasil 493 policiais mortos, homicídio. Isso foi acompanhado por nós, morte a morte, CPF por CPF, nome por nome.
Nós sabemos o nome dos 493 policiais assassinados no Brasil. Esse é o número, fora aqueles que nós ainda, porventura, não sabemos se foram homicídios ou acidente, mas os praticados que a gente sabe são 493. Em nenhum lugar do mundo o policial, e principalmente o policial militar, por andar, na sua maioria das vezes, fardado, para mostrar para a sociedade que ele está ali para dar segurança para a sociedade, em nenhum outro lugar do mundo, a não ser nos países em guerra, o policial é caçado como bicho. E nós vemos os nossos irmãos policiais serem caçados pelo simples fato de serem policiais. Nós sabemos que o simples fato de uma farda, no Rio de Janeiro, por exemplo, pode ocasionar a morte do policial. É uma sentença de morte. O Estado não trata com a devida dignidade o policial como ele merece. O Estado coloca para morar em lugares de risco, não quer saber dos problemas que o policial enfrenta, não quer saber das dívidas que o policial faz para poder sobreviver, faz o bico institucionalizado. Tem gente ainda que faz propaganda do bico institucionalizado como se isso fosse trazer dignidade para vocês. Não é verdade. Isso vai escravizar cada vez mais o policial. Nós temos sim é que ter salário digno. Nós temos que ter condições de crescer na carreira. Nós temos que ter uma carreira policial a níveis mundiais, porque somente no Brasil é que nós temos essas laranjas misturadas com pêssego, misturado com pera, que não são polícias nem meia polícias. São um arremedo de polícia. São modelos 209 anos ultrapassados. Nós temos que debater com seriedade. Não me interessa aqui se eu sou policial civil, não me interessa se vocês são policiais militares, não me interessa nada disso, porque quando nós estamos na rua, lutando contra o crime, o bandido quer saber que nós somos policiais, e ele vem para cima de nós da mesma forma, e nós sangramos o mesmo sangue, nós temos os mesmos problemas. No estado de Santa Catarina, ultimamente, nós temos sido desrespeitados tanto quanto os policiais militares. Então é um problema muito sério a debater a questão da valorização dos policiais no Brasil. E eu agradeço aqui e encerro. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o primeiro vice-presidente da NASPRA, subtenente PM da Reserva, Éder Martins de Oliveira, que nesse ato também representa o deputado federal, subtenente Gonzaga. Boa noite a todas e todos. Na pessoa do presidente Lotim, eu cumprimento os integrantes da mesa. Na pessoa do nosso querido Fortuna, eu cumprimento os seus diretores, os aprasquianos, os nossos policiais e bombeiros militares dos demais estados que aqui se fazem presente. E na pessoa da nossa querida Samira, eu cumprimento os especialistas, os acadêmicos, aqueles que nos ensinam, procuram nos ensinar um pouco do que é discutir segurança pública, para além do simples fato de sermos policiais. Estou aqui, neste momento, na condição de representando o deputado subtenente Gonzaga, que encontra-se agora em plenário, exercendo processo de votação, e acredito que todos os senhores e senhoras saibam que esta semana foi retirado pelo presidente da Câmara dos Deputados a chamada Semana de Pauta da Segurança Pública. Como falo em nome dele, não vou exercer aqui as críticas que eu farei, provavelmente amanhã, na condição de dirigente da NASPRA. Mas entendemos que o processo pelo qual estamos passando, em que se discute a segurança pública, continua raso como em todo o tempo. As questões que precisavam ser mais adensadas às suas discussões, questões estruturantes para a segurança pública, que nos permite, a médio prazo, reduzir índices de homicídio, reduzir a letalidade policial, reduzir a condição análoga a que milhares de profissionais de segurança pública encontram-se de escravos. Isso não é discutido, isso não está sendo discutido. E aí, presidente Lotim, Fortuna,
É de grande importância estarmos reunidos, porque até 10 anos passados, a NASPRA foi fundada em 2007, então estamos completando 10 anos, nós praças éramos meros coadjuvantes, e costumo dizer que nem coadjuvantes éramos na discussão da segurança pública. A partir da criação da NASPRA, que com as suas dificuldades, rompemos alguns paradigmas, estamos conseguindo avançar, ainda que lentamente, em processos de discussão para a segurança pública de forma democrática, sólida e que precisa fazer com que mudemos alguns posicionamentos. Então, estar aqui, em Santa Catarina, no 13º Encontro Nacional das Entidades Representativas de Praça, isso demonstra a capacidade que estamos atingindo de nos organizarmos, ainda que as divergências aflorem, ainda que os debates não sejam, por si só, convergentes, mas é através da divergência que exercitaremos o poder democrático. Qualquer país, qualquer nação em que haja única e exclusivamente uma vertente, ele é totalitário, ele é ditador. Eu convivo, a NASPRA convive com muita tranquilidade com a divergência. Nós temos pautas em comum com a Polícia Civil, temos pautas em comum com a Polícia Federal, temos pauta em comum com a Guarda, temos pautas em comum com os oficiais, mas temos pautas também que são divergentes com todos esses atores. E, em muitos casos, o são por simples corporativismo, e que também não é pejorativo dizer do corporativismo, porque senão fica a pecha de que ser corporativista é ser pejorativo, e não o é. Existem questões que são demandadas e necessitam da participação corporativa, sim. Eu pouco conheço ou quase nada sei de uma atuação da Polícia Civil, de um perito. E quando ele faz a defesa, ele não é corporativista, ele conhece a fundo a sua função. E quando nós nos propusemos a discutir e debater segurança pública, nós assim o fizemos, né, Lotim? E demais diretores da NASPRA, de uma forma mais adensada. Sair da discussão rasa, porque a discussão rasa, ela ocorre em todos os meandros. Ela ocorre nos mais assistidos jornais, seja a imprensa falada, seja a imprensa televisada, rádio. Muitos se apresentam como especialistas, mas não conhecem o que é discutir segurança pública. E ela não pode ser discutida sobre um único viés. Ela é de alta complexidade. Nós vemos que no próprio fórum, né, Samira, as correntes são divergentes. Há grande divergência, e são especialistas, mas isso nos faz crescer. Isso nos empodera. Isso nos aumenta a responsabilidade à medida que organizamos um evento dessa magnitude e que encontramos à mesa a representação de comando da PM, do Bombeiro, da Assembleia Legislativa e dos acadêmicos. É claro que nós clamamos por mudanças mais rápidas, mas em nada adiantará ela vir com a rapidez e se ela não vier de forma estruturada. O remedo poderá ser muito pior. E esta semana, eu acabei de falar com o Gonzaga há pouco, né, estamos tendo agora um debate, está sendo travado neste momento, que é sobre o fim do auto de resistência. Nós já tivemos a aprovação do fim do regime de progressão para aquele que comete crime contra os profissionais de segurança pública. Ontem nós tivemos também a redução das atenuantes para os menores, e aí eu abro um parênteses, e não em nome de Gonzaga, mas em nome de Éder, abre parênteses para o menor, até 21 anos, mas continua-se com as atenuantes para os acima de 70 anos, que são esses, que são essa corja, que estão no poder
que estão nos envergonhando e que vão continuar tendo as suas atenuantes porque ultrapassam os 70 anos de idade. Então é fingir que quer propor mudança. Parêntese é meu, Éder Martins de Oliveira. Não expressa a fala do deputado. Se ele o tiver que fazer, que o faça. Essa não é uma fala do deputado. Discute-se redução de maioridade, vota atenuantes, mas garante aqueles que estão fazendo essa grande roubalheira. E aí nós não nos indignamos. Nós não vamos para as redes sociais, para os hábitos, dizer que isso é um absurdo. Mas a redução da maioridade penal eu quero. Eu defendo. Não é isso que a categoria faz? Precisamos refletir mais como funciona o sistema. A quem serve esse modelo? Então, eu agradeço a atenção e peço desculpas porque esse tema me empolga e se deixar eu enfim, mas agradeço pela receptividade. Fortuna, parabéns pela organização, a todos os aprasquianos, aos seus diretores. Sabemos a dificuldade que é organizar um evento, receber delegações do Brasil todo, com culturas diferentes, com posicionamentos diferentes, mas nós teremos aqui, eu não tenho dúvida disso, um dos melhores ENEPs em modelo de resultado, porque nós viemos aqui para trabalhar. E nós deixaremos a nossa posição, Samir, enquanto praça, daquilo que entendemos, se vai ter ressonância, se vai reverberar, não nos interessa. Nós vamos para o debate, para o diálogo. Nós temos que marcar a nossa posição. Então, eu agradeço a todas e todas e que tenhamos um bom encontro nesse 13º ENEP. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o Coronel Bombeiro Militar César de Assunção Nunes, que neste ato também representa o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Onir Mocelin. Em nome do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, gostaria de saudar as autoridades que compõem essa mesa, né, dar boas-vindas aos participantes, referenciar que o tema é bastante importante, que o Corpo de Bombeiros é parte integrante da segurança pública e discute efetivamente esse tema em todos os momentos. Desejar a todos um ótimo evento e parabenizar, Lotim, esse evento. Tá? Eu acho que ele vem num momento muito atual e bem oportuno. Muito obrigado. A fazer uso da palavra, convidamos o Tenente Coronel Dionei Tonetti, que neste ato também representa o Comandante-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel PM Paulo Henrique Rem. Muito boa noite a todos e a todas. Brinquei com a Morinha aqui agora, de que, como o Coronel César falou pouco, eu posso falar bem mais, né? Então, é uma demanda, ele fez economia. Mas tentarei ser breve. Em nome do Coronel Paulo Henrique Rem, que está hoje discutido com o nosso comandante-geral, Santa Catarina está formando 912 novos soldados policiais militares, e o governador quer fazer a formatura acontecer antes do recesso. E aí ele está numa série de discussões e o nosso comandante-geral acabou por não poder estar aqui presente. Mas ele pediu que trouxesse a mensagem de boas-vindas a todos que aqui estão na nossa capital. Florianópolis é uma cidade ainda acolhedora, embora tenha os seus problemas sociais que geram impactos na segurança pública. E é nesse ponto que eu gostaria de trazer essa discussão à baila sempre. Eu tenho há um longo tempo, e aqui eu vi o Sérgio Ferrari, que me conhece há bastante tempo, dito de que eu não trato segurança pública, eu trato sempre segurança social. Se nós não abarcarmos toda a responsabilidade do Estado no campo da segurança pública, nós sempre ficaremos sozinhos, largados no terreno, tentando resolver o problema. Então é importante que nós traçamos à baila toda a responsabilidade do Estado nessa situação. Quando eu vejo a Samira, uma pesquisadora no campo da segurança pública, é de extrema importância de que nós desenvolvemos as ciências policiais. Nós temos que começar a ser reconhecidos no campo acadêmico também, porque a academia brasileira vira as costas para os pensadores policiais. Então, são uma série de demandas que nós temos que pensar, que nós só conseguiremos a nossa representação efetivamente quando nós entendermos que nós temos que melhorar as nossas competências, nós temos que complementar os nossos saberes,
nós temos que ser reconhecidos no meio social, político, acadêmico, mas o importante é que nós estamos aprendendo, Lotim, estamos aprendendo a não gastarmos energias entre nós, a somarmos as energias naquilo que temos sinergia. Nós temos que ter a nossa representação de forma organizada, de forma ordeira, sabendo aonde nós queremos chegar e trabalhar para isso. Parabenizo o representante do subtenente Gonzaga, acompanho firmemente a atuação dele no Congresso, e nós temos pouca representação lá. Nós precisamos ampliar a nossa representação lá no Congresso Federal. As inovações legislativas que nós queremos que aconteça, elas acontecem em Brasília. Então, é lá que tem que estar a nossa visão. O Estado, muito pouco pode fazer por nós. Ele pode fazer pelo reconhecimento salarial, de carreira. No âmbito menor, micro, nós temos que buscar as soluções macros que acontecem lá. E eu acabei marcando uma situação aqui que eu vejo com bastante preocupação hoje, na utilização da mídia, quando se fala nas mortes, né, dos nossos policiais, quando um irmão cai, realmente causa um impacto. Nós temos que buscar a aplicação dos direitos humanos para todos nós. Chega dos direitos humanos, os movimentos de direitos humanos estarem mais preocupados com os violadores da lei. Se nós vivemos em sociedade, nós temos regras de convívio social, todos têm que ser tratados da mesma maneira. Então, nós temos que buscar isso, o respeito aos integrantes das instituições que trabalham na segurança pública, mas que são maltratados por jogarem a culpa de todo o engodo da sociedade, nos fazendo culpar pelas mazelas sociais. E essas mazelas são responsabilidades da organização do Estado. O Estado tem que assumir a sua responsabilidade. O Estado está muito omisso, deixando o campo trabalhar a segurança pública como se fosse só segurança pública. E não é só segurança pública, ele tem que assumir esse compromisso. E a única maneira é realmente trazer à baila as discussões que vocês se propõem aqui, no sentido de construir um entendimento comum daquilo que nós devemos trabalhar. No mais, em nome do nosso comandante-geral, que tem um respeito enorme por todo o efetivo, e ele tem demonstrado isso reiteradas vezes nas ações que tem, eu desejo a todos que nós tenhamos sabedoria durante esses eventos, para que ao final todos aqui saiam melhores do que chegaram e com muito mais informações para continuarem nessa busca de uma melhora constante da nossa representação e do reconhecimento e respeito que merecemos. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o deputado estadual Maurício Scudlark, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Silvio Drevec. Queria dar uma boa noite a todos e todas, agradecer a Deus aí por esse momento especial, nós estarmos aqui reunidos, fazer uma saudação a todos os componentes da mesa, saudação a todos os presentes, saudar aí de uma forma muito especial o Lotim, Fortuna, que estão presentes lá na Assembleia Legislativa todas as semanas, acompanhando as demandas da categoria. Queria fazer uma saudação ao Sargento Soares e o sobrinho, que aqui estão presentes. O Sargento Soares, que no mandato passado foi nosso colega lá de Assembleia. Queríamos ter ele hoje no Senado, lá precisávamos dele no debate, né? E, infelizmente, a sociedade, os eleitores catarinenses, naquele momento, ainda não escolheram. Mas nós precisamos ter, sim, representantes da segurança em todos esses locais. Eu venho aqui em nome do presidente da Assembleia, como foi dito, deputado Silvio Drevec, e dos 40 deputados estaduais de Santa Catarina. Dar a saudação, umas boas-vindas. Venho com muito orgulho, porque sou da segurança desde 81, delegado de polícia também.
hoje deputado estadual. Encontrei o Hélio aqui, vários mais antigos, porque eu fui delegado de polícia quando as 9 comarcas e as 27 delegacias da região que eu era delegado, quem respondia pelas delegacias eram policiais militares. Dionísio Cerqueira, que era a fronteira, era um tenente, e as demais delegacias, todos sargentos. E então nós trabalhávamos juntos, a gente convivia, vejo mais colegas aqui lá de São Miguel do Oeste, né? Então eu vivi isso, eu vivi essa integração, vivi o policial ser mais respeitado, né? Ter mais autoridade, e hoje nós vemos aí que eu estava antes pensando aqui, César, que também trabalhamos juntos em algumas cidades de Santa Catarina, estava pensando aqui, a Globo News, aqueles todos que fazem debates sobre segurança pública, com sociólogos, psicólogos e outros logo lá, direitos humanos, tem que vir aqui debater segurança pública, com quem está na rua todo dia, com quem enfrenta o problema, com quem sabe como as coisas estão acontecendo. E ficar jogando a culpa nos fatores sociais, na pobreza. Ninguém é bandido porque é pobre. Nós temos pessoas de bem em todas as classes sociais. Aqui foi dito, por que não mexeram no mais de 70 anos? Porque, infelizmente, os bandidos de colarinho branco é que seriam os mais atingidos. Então, vão mexer no menor, mas não vão mexer no maior de 70 anos. Então, eu tenho dito na Assembleia, todos acompanham, que a segurança pública, o policial, principalmente o militar que está na rua ali, né, Anderson, saudando você também, nosso colega policial civil, a polícia é a última barreira antes do caos social. Eu digo todo dia, quando uso a tribuna para falar de segurança na Assembleia, porque se nós continuarmos a ouvir direitos humanos, a ouvir sociólogos, a ouvir que as causas sociais que são a causa da criminalidade, porque o bandido que fica 4 meses dentro do túnel insalubre, tentando fazer um buraco para chegar no cofre do banco, aí quando ele é preso, se ele é algemado com a mão para trás, ele quer os direitos humanos. Mas para ficar 4 meses lá, naquele túnel insalubre, tentando chegar no cofre do banco, não é insalubre. Então, nem isso a sociedade analisa, nem esses detalhes importantes. Então, eu não queria me alongar, mas parabenizar a Prasc, a ANAPRA, vocês todos, Lotim, Fortuna, todos que estão envolvidos nessa luta. Isso é importante. Nós temos que unir a segurança, nos defender, porque nós estamos chegando no caos social. A última barreira que nós temos é a segurança pública, é o policial. Então, quando esse continuar sendo marginalizado, sendo criticado, sendo punido, nós vamos sim para o fim do túnel e para uma guerra civil. Então, é isso que a gente está vendo. Para efeito, às vezes eu gosto de falar, só para descontrair, para concluir, quando canta o hino nacional, algum dia alguém virou para a bandeira. Nos antigos, todos ficavam de frente para o público e o público de frente para as autoridades. Nós temos 3 símbolos nacionais: brasão, a bandeira e o hino. Quando você canta o hino nacional, a homenagem é para o hino, não é para a bandeira. Ninguém se vira para a bandeira quando canta o hino nacional. Não é correto virar para a bandeira. Então, já que nós também estamos na segurança, vamos difundir. Então, eu vi aqui, nós mesmos, alguém copiou alguém, e quando tem o hino, ficou uma parte virar para a bandeira ou a parte para cá. Não.
autoridade para o público para a autoridade, cantar o hino à bandeira, aí sim, aí vira lá, senão não. Que Deus ilumine a todos, sejam bem-vindos a Santa Catarina. Nós temos, desculpem os dos outros, nós temos aqui a melhor polícia do Brasil, tá? Então, não tem ciúme, nós temos muito orgulho da nossa polícia militar, do trabalho que faz, do bombeiro militar, e dizemos isso para a população com orgulho. E temos uma grande polícia militar em todo o Brasil. Que Deus abençoe a todos, contem conosco, sejam bem-vindos a Santa Catarina. Encerrando esta solenidade, convidamos para suas palavras o presidente da PRASC, subtenente da PM da Reserva, Edson Garcia Fortuna. Obrigado. Em tudo a gente aprende, né? E aqui um aprendizado já com as palavras da mesa, com o aprendizado aí do deputado Maurício Scudlac, com o Coronel Tonetti, demais membros da mesa, o Coronel César, com a brevidade e precisão nas palavras, Éder, com a sua reflexão aí sobre a situação política em Brasília, Lotim, e Anderson, representando os policiais civis, né? Tudo essa Mira vai falar depois, eu vou deixar para ela depois, não escuteia, né? Vamos fazer o comentário depois, mas enfim, tudo a gente aprende, né? E aqui o que deu para ver? A gente tem muita história para contar. E é sinal de que a gente começa a ficar velho, né? Está precisando renovar as instituições, renovar os espaços de discussão a respeito de segurança pública e trazer novos elementos para esse debate, né? E por quê? Porque tudo precisa ser renovado e, lamentavelmente, o que a gente vê os mais novos deixando de lado esse processo de construção de uma segurança pública mais cidadã, uma segurança pública que não seja só essa de caçar o bandido e de que trate o bandido bom como bandido morto. Nós precisamos avançar. Essa juventude que está hoje na estrutura da segurança pública, esses 950 que daqui a alguns dias estarão na rua, precisam também entender desse processo. Que esse processo foi construído por pessoas que hoje já estão, alguns sem cabelo, outros de cabeça branca, e que deram muito da sua vida para que esse processo chegasse até onde está. Onde nós temos aqui nesta mesa o representante do Comando Geral do Bombeiro, da Polícia Militar, um representante da Assembleia Legislativa, representantes de um segmento que estuda a segurança pública, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, representantes da Câmara Federal, dos policiais civis, e além do deputado, o representante da Assembleia Legislativa, que é onde a gente constrói as legislações que dizem respeito à nossa vida, e nossa vida enquanto cidadão, não só profissional de segurança pública. E por que a gente precisa trabalhar isso? Porque nós evoluímos em muito no aspecto de organização e de representação, mas precisamos evoluir muito mais. E por quê? Esses cabeça branca, muitas vezes, vão cansar desse processo, e vão precisar estar em casa descansando, mas principalmente usufruindo daquilo que construíram. Quantas lambadas nós levamos na instituição, no trabalho cotidiano de segurança pública, na representação da categoria, e não tivemos talvez o respeito necessário, seja da sociedade, enquanto profissionais, ou mesmo dos próprios colegas de trabalho, dos nossos, vamos dizer assim, chefes, nossos comandantes, e tudo mais, e das autoridades em segurança pública. Não tivemos esse respaldo. Então, é preciso que também esse processo avance, tenhamos a renovação, para que até o próprio processo tenha um desfecho melhor do que já está. Eu considero que evoluímos bastante, e eu digo isso baseado nos 15 anos da APRAS, que tem uma exposição com várias capas de jornais aí que retratam isso, né? Onde nós tínhamos que trabalhar nos subúrbios ou nos porões da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro para divulgar uma ideia de mudança na segurança pública, mudança na estrutura das instituições. Hoje nós temos a capacidade e a possibilidade de estar transmitindo ao vivo, via Facebook, via
um próprio site da internet, que é o saipenerp.sc, e muita gente em casa está nos assistindo agora e escutando o que eu e que os demais aqui falaram em tempo real, ou quase real, né? Vamos pensar assim. E isso é uma revolução, porque a gente percebe que a gente pode sim influenciar propositivamente e muito positivamente as pessoas através das nossas ações. Hoje o ENERP é uma realidade, é um evento que traz aqui pelo menos 15 unidades da federação representadas aqui, por suas associações. Trazemos homens, mulheres, segmentos da Polícia Civil, Polícia Federal, temos várias autoridades que estarão acompanhando esse processo nos 3 dias de debate, e nós consideramos isso um avanço, certo? E isso nos traz orgulho para a NASPRA, orgulho para a PRASC em poder ter esse debate acontecendo em Santa Catarina. Eu queria dizer assim, que em nome da APRASC, em nome dos praças do Estado de Santa Catarina, do Bombeiro e da Polícia Militar, nos sentimos orgulhosos de receber a cada um e cada uma que aqui está. Será um grande prazer poder fazer esse debate em torno das questões que nos são afetas e que essas questões reflitam, reverberem nos seus respectivos estados, nos seus municípios, com os seus pares, subordinados, superiores, e que possa isso servir de exemplo para que nós construamos uma segurança pública que seja uma segurança para toda a sociedade. Uma segurança pública que realmente transforme, uma segurança pública que seja feita para todo o cidadão, seja ele pobre ou seja rico. Nós não fazemos segurança pública escolhendo a quem fazer. Nós fazemos segurança pública e devemos fazer essa segurança pública voltada para a segurança de fato do cidadão brasileiro. Aquele que paga o nosso salário, aquele que paga os seus impostos para ver a segurança pública acontecer. E nós temos o dever de fazer isso da melhor forma possível. E para fazer isso nós temos que refletir as questões que nos são afetas. Brasília se discute muito segurança pública essa semana, mas as mudanças são mudanças que de nada vão mexer na essência. Vamos dizer assim, né? Perfumaria seria o nome adequado. Nada vão mexer na essência dos problemas que nós temos de segurança pública. Então, se nós não dermos as cartas a respeito do que nós queremos que mude, as coisas não acontecem a nosso favor. E eu vou fazer uma reflexão aqui, que foi levantada por um companheiro, e eu gostaria que já servisse até de debate, de instigação, né? Eu estava tentando contato com o secretário de Segurança Pública, que confirmou a presença e não pôde vir. Optou por outro evento em outro espaço e não pôde vir. Dr. César Augusto Gruba, promotor de justiça, que hoje é secretário de Segurança Pública, abriu mão de vir aqui e participar do evento para ir participar da comemoração do aniversário de 40 anos da Polícia Rodoviária Estadual. Mas, enfim, eu estava na sala e daí alguém disse assim, poxa, mas sala VIP, não vou citar o nome, depois se ele quiser se identificar, se identifica, mas sala VIP num evento onde a gente vai discutir carreira única. E daí, puxa, a gente, por vezes e muitas vezes, sequer reflete as nossas ações. E isso já deu um bate, porra, e realmente, a gente vai discutir carreira única, acesso único nas instituições, e aqui nós já fizemos um espaço diferenciado. É claro que o objetivo de quem organizou era fazer com que as autoridades tivessem um aconchego, uma diferenciação e tudo mais, e o objetivo foi alcançado, mas enfim, já começa por aqui a reflexão. Façamos já, nesses nossos espaços de discussão, a diferença. Façamos com que os nossos espaços sejam adequados, abertos e abertos para todos, né? Não queremos quebrar a hierarquia, disciplina de nenhum dos nossos espaços, porque as instituições foram construídas dessa forma, mas podemos fazer essa transformação nos pequenos gestos, nas pequenas discussões, nos pequenos espaços, esses microespaços que vão fazer com que a nossa transformação, enquanto entidade, enquanto entes promotores da segurança pública no Brasil, consiga ser diferente. Era isso.
muito obrigado a todos, um bom debate e espero que aproveitem tudo que será discutido aqui hoje, nesta noite. E nos próximos dias. Bom, senhoras e senhores, eu declaro aberto o 13º ENERP e repasso a palavra para a mestre de cerimônias. Nós agradecemos a presença das autoridades e convidamos para assistirem da plateia a palestra inaugural com a senhora Samira Bueno. Em tempo em que comunicamos a todos aqueles que estiverem com o carro no estacionamento, devem carimbar o ticket na saída do evento. Lembramos também que para um bom networking no decorrer dos dias, por favor, utilizem seus crachás em todos os eventos do ENERP. E não esqueçam de retirar o seu ticket para o jantar com as nossas recepcionistas na saída deste auditório após a palestra com Samira Bueno. A nossa palestrante é diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pesquisadora associada do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas, graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestre em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Cursa doutorado em Administração Pública e Governo pela mesma fundação e também no Centro de Estudo Latino-Americano da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Com a palavra, a palestrante Samira Bueno. Olá, boa noite a todas e todos. É um grande prazer estar aqui com vocês na abertura do evento. Uma grande responsabilidade, cobrir o grande amigo Balestreri. É a minha primeira vez em Florianópolis, então estou gostando muito da cidade, embora esteja aqui há 1h30. Peço desculpas pela voz um pouco fanha, estou com uma dor de garganta, então sejam pacientes comigo. Se eu tossir ao longo da minha fala, eu prometo que serei breve para a gente jantar e celebrar um pouco esse evento. Bom, antes de começar, eu só queria falar um pouquinho mesmo sobre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu vou ficar de pé, tá? Porque eu também não sei falar sentada. Que eu não sei o quanto vocês conhecem, mas, em geral, as pessoas lembram da gente por conta da produção de estatísticas. Então, na semana passada, a gente divulgou o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, é a 11ª edição. O Fórum tem 11 anos, é uma organização não governamental sem fins lucrativos, cuja sede é em São Paulo, que é formada por cerca de 300 associados em todo o país. Desses 300 associados, 40% são policiais, civis, militares, federais, rodoviários federais, um percentual menor de guardas municipais. O fórum, quando nasceu justamente como uma tentativa de fazer uma ponte de diálogo entre o universo acadêmico e os policiais. Acho que a gente, alguns membros aqui na abertura falaram um pouco sobre os direitos humanos, falaram um pouco sobre o distanciamento da academia, e eu acho que tudo isso de fato é realidade. Eu acho que toda a discussão sobre direitos humanos no Brasil e também a discussão da academia sobre polícia, ela de algum modo foi se distanciando ao longo do tempo, muito em função do que a gente viveu durante os anos militares, da ditadura militar, mas também porque o universo da academia é um universo que é bastante arrogante, e eu falo isso com muita tranquilidade por ser uma pessoa que está na academia. Então, esse distanciamento ele é muito difícil de quebrar. E o Fórum, quando surgiu, ele surgiu, anedoticamente, ele surge por ideia de uma americana, não é nenhum brasileiro que tem a ideia da criação do Fórum. Elizabeth Leeds, que é a nossa presidente de honra, ela era representante da Fundação Ford no Brasil. Eu não sei o quanto vocês sabem sobre o histórico da Fundação Ford, mas eles têm um maravilhoso histórico nesse campo em termos de fomentar estudos sobre polícia. Então, basicamente, os núcleos que a gente tem hoje que produziram
estudos nessa área, sobre crime, violência, segurança pública, especialmente sobre polícia, foram com recursos da Fundação Ford. E naquele momento ela falou, olha, eu quero uma organização, mas essa organização só faz sentido se metade do conselho de administração for formado por policiais. Então, isso é o fórum. Nosso presidente hoje é um perito do Distrito Federal. Então, o fórum é essa organização, esse híbrido, que procura gerar transparência, gerar um debate mais qualificado sobre o tema da segurança pública, e por isso que a gente traz sempre tantas pesquisas, tantos dados, tantas estatísticas para pautar a discussão. Então, se a gente evoluiu muito pouco em relação às reformas policiais e à reforma do modelo de segurança pública no Brasil, em partes isso também é tributado pela falta de diagnósticos qualificados, por uma falta de um diagnóstico nacional sobre o tema, né? Então, pensar que a gente chegou em 2017, a gente conversava aqui com o Éder um pouco antes de iniciar, a gente tem todas essas pautas sendo discutidas na Câmara e a gente não está pensando num sistema único de segurança pública ou um plano nacional de redução de homicídios, enfim, é no mínimo ingênuo pensar que com essas pequenas ações tão pontuais a gente vai dar respostas para a magnitude do problema. Então, a nossa ideia é justamente trazer dados que iluminem esse debate e trazer os policiais para fazer essa conversa com a gente. Esse é sempre o nosso esforço. Oficiais, praças, o Lotim, ele é do Conselho de Administração do Fórum, então... bom, vou falar um pouquinho para vocês de alguns dados de duas pesquisas que eu acho que são importantes, tanto para os debates que vão ter amanhã, sobre reformas, sobre questões psicológicas relacionadas ao universo do policial militar, sobre mulheres nas instituições policiais, que eu acho que vão ajudar a gente a qualificar essa discussão. Então, a gente divulgou na segunda-feira da semana passada o anuário, que mostrou que a gente ultrapassou pela primeira vez a casa dos 60 mil homicídios por ano no Brasil. Foram quase 62 mil mortes violentas intencionais, é o conceito que a gente utiliza para chamar os homicídios de policiais, as mortes em decorrência das intervenções policiais, homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Então, todas essas categorias estão contidas nessas quase 62 mil mortes violentas em todo o país. Isso é uma taxa de 29,9, ou seja, 30 por grupo de 100 mil habitantes. Como um esforço do anuário, desde 2013, a gente também passou a solicitar, via Lei de Acesso à Informação, das polícias e das secretarias de segurança pública, informações relacionadas à vitimização letal, ou seja, os policiais que morrem no exercício da função e fora da sua função. A gente passou a monitorar esse fenômeno porque era importante para a organização, mas também para esse debate que a gente faz sobre o profissional da segurança pública. Então, a que tipos de riscos ele está submetido no dia a dia, quais são os fatores que mais afetam a vida e a saúde desse profissional. Enfim, esse ano, a gente, pelo 5º ano consecutivo, a gente conseguiu contabilizar o número de policiais mortos, que eu vou mostrar para vocês. Não vou mostrar nada, porque eu perdi a apresentação. Me ajuda? A gente ultrapassou 400 policiais mortos nesse último ano. Aqui, 447 em 2016. Mas se a gente for considerar isso numa taxa por 100 mil policiais, que é a mesma lógica que a gente usa para fazer a taxa de mortalidade por homicídios, isso daria uma taxa de 82 por 100 mil policiais. A gente está falando que a taxa de mortalidade por homicídio de policiais civis e militares, aqui não estão contabilizados policiais federais, rodoviários federais e outras categorias, são só civis e militares da ativa. Isso é uma outra coisa importante, a gente não considera os aposentados nesse cálculo. A gente também monitora esse fenômeno, mas ele é contabilizado de forma apartada. A gente está falando que é 170% maior a taxa de letalidade entre os policiais em relação a um cidadão comum. É importante destacar que em 2016 a gente teve um crescimento de quase 18% no número de policiais mortos
no Brasil. Eu andei conversando com o Lotin, e o que tudo indica, em 2017 a gente também já vai apresentar um crescimento em relação a 2016. E pela primeira vez esse ano a gente conseguiu destrinchar os boletins de ocorrência para entender quem que é esse policial. Então, boa parte do nosso esforço, quando a gente olha para esse fenômeno, é entender por que 70% dos policiais morrem fora de serviço. Né? Então, essa eu acho que é uma estatística que vocês conhecem muito bem. No mundo universitário, na academia, a gente fala muito pouco sobre esse universo, especialmente fora do país. Então, essa coisa do bico não é algo que, enfim, que faz parte das carreiras policiais em muitos países do mundo, e tampouco essa exposição e vulnerabilidade à violência letal. Então, quando a gente olha para as estatísticas de policiais mortos em outros países, é o policial no momento que ele está trabalhando, é o policial em serviço. Só que se a gente olha só para o policial no Brasil que morre em serviço, os dados eles são muito menores, né? 30% apenas desses mais de 400 policiais. Então, entender o que acontece com esse policial no momento da folga, que a gente o tempo todo diz que é policial 24 horas, né? É isso que o tempo todo a sociedade, o comando, está dizendo para esse cara, que ele é policial 24 horas e que ele vai precisar se pronunciar em qualquer circunstância, mesmo que ele esteja lá de férias com a família. Então, a gente precisa entender também por que ele está morrendo fora de serviço. E aí a gente foi olhar quem que é esse policial que morre. Vamos olhar boletim por boletim de ocorrência para entender quantos anos ele tem, qual que é o perfil racial, qual que é o seu sexo, em que situações ele morre. Aqui eu trago uns dados bastante resumidos do que foi essa pesquisa. A gente continua trabalhando nessa base de dados. A gente analisou boletins de ocorrência dos anos de 2015 e 2016 para quase o Brasil todo. A gente conseguiu analisar 85% do total de BOs de policiais mortos nesses 2 anos. Então, tem alguns estados que a gente não conseguiu acessar essas informações. E, basicamente, o que a gente descobriu? A primeira coisa é que esse policial ele tem entre 30 e 49 anos. Então, a gente não está falando de um cara que acabou de sair da academia. Né? 31% deles tinham entre 30 e 39 anos quando foram mortos, e 32%, quase 33%, entre 40 e 49 anos. Então, enfim, seria até muito interessante escutá-los para a gente poder entender o que acontece com esse policial nessa faixa etária que o torna tão vulnerável à violência letal. E é isso, estou falando de policiais que majoritariamente morrem fora de serviço. Né? Isso tem a ver com a condição de policial, ele estava fazendo um trabalho extra como forma de complementar a renda. O que acontece? 56% desses policiais eram negros. Eu não sei se vocês têm um levantamento do perfil racial dos efetivos no Brasil. O último levantamento da Senasp é bastante antigo e não tem também isso para o Brasil todo. Aqui, provavelmente, a maioria é de brancos. Né? Em São Paulo, também a maioria é de brancos. Mas não necessariamente a maioria de brancos entre os praças. Né? A gente sabe que esse policial, majoritariamente a policial militar, é praça, é o que está no cotidiano, ali, né, nesse trabalho a face mais visível do Estado acaba sendo o trabalho do praça, e ele majoritariamente é negro. E aqui é importante ressaltar, né, porque quando a gente fala das vítimas dos homicídios no Brasil, o componente racial ele sempre aparece com muita força. Mas, para a gente, foi uma surpresa ver que, entre os policiais, a maioria também são negros. E aqui, considerando pretos e pardos. 98% do sexo masculino. Então, são basicamente os homens que são assassinados. E 39% das ocorrências, eles morreram durante a noite. O que a gente conseguiu descobrir pela leitura dos históricos? E nem todos os boletins de ocorrência tinham históricos para a gente qualificar melhor a circunstância dessa morte, né? E mesmo a natureza da ocorrência não necessariamente dava margem para a gente entender. Então, um latrocínio foi a reação a um roubo, quando esse policial ele está no horário de folga dele dirigindo o carro, indo passear, ou era um latrocínio porque ele estava fazendo um bico e ele reagiu a um roubo porque ele estava cuidando da farmácia do bairro. Então, não foi possível a gente qualificar nesse sentido. O que a gente sabe? Que 60% foram classificados como homicídios dolosos.
Então, a maioria não foi classificada como latrocínios. A gente fala muito do roubo seguido de morte, mas a maior parte não foi assim classificada. Então, dá margem para a gente pensar um pouco sobre o que está acontecendo, especialmente no Rio de Janeiro. O Coronel Robson está aqui, acho que vai até mencionar um pouco sobre isso, mas a gente já tem um número, né, mais de 100, eu nem sei em quanto está a contabilidade agora. Foram 5 só na semana passada, né? Mais de 115 policiais assassinados no Rio de Janeiro só esse ano. Então, para a gente entender um pouco melhor o que acontece. A gente teve uma policial que foi assassinada. E aí é muito interessante também chamar a atenção para o que aconteceu com essa mulher policial que foi assassinada no ano de 2016, porque foi violência doméstica. Ela foi morta pelo marido. Então, o componente de gênero, quando ele aparece também na vitimização dos policiais, ele também aparece com características muito similares às que a gente vê na sociedade em geral. Então, a única mulher que foi assassinada na nossa amostra, que a gente conseguiu acesso aos BOs, ela foi vítima de um feminicídio íntimo. Aqui eu trago, aqui a gente atualizou a tabela, vocês vão ver que subiu um pouquinho o número do total de policiais mortos. A gente teve algumas retificações de alguns estados e as taxas por grupo de 1.000 policiais. Então, em 2016, o Rio de Janeiro já estava aqui com uma taxa de 2,3 por grupo de 1.000 policiais, ou seja, era o estado que concentrava o maior número de policiais assassinados. De novo, aqui, essa tabela só considera o número de policiais assassinados na ativa ou por lesão não natural. Então, isso não inclui policiais que morreram em acidentes de trânsito, não inclui suicídios e outros fenômenos correlatos. Aqui é um pouco mais sobre aquele perfil que eu falei desse policial. Enfim, depois eu posso disponibilizar para vocês a apresentação com o número de casos analisados e os percentuais. Mas, enfim, essa introdução em relação ao número de policiais mortos, eu trago para contextualizar uma outra pesquisa que a gente fez, que a gente está em busca de replicá-la. A gente fez na época, foi em 2015, numa parceria com o Ministério da Justiça. Então, a gente teve acesso à base de dados de ensino à distância do Ministério da Justiça para poder fazer o envio dos questionários para os policiais civis, militares, rodoviários federais, bombeiros militares de todo o país sobre vitimização e percepção de risco. Então, qual foi o objetivo aqui, no momento dessa pesquisa? Foi tentar entender, foram 10.323 questionários respondidos, então, que foram utilizados para fazer análise desses dados. Foi tentar entender um pouco do cotidiano desse policial. Então, se a gente sabe que o policial brasileiro ele morre em altas proporções, que ele morre fora de serviço, a gente precisa entender um pouco desse cotidiano do policial e como é que ele chega nessa exposição máxima à violência. Então, isso não acontece do dia para a noite. Esse policial, antes de ser assassinado, ele já passou por uma série de outras situações no cotidiano que, provavelmente, vão explicar, em boa medida, esse desfecho trágico. Então, vamos olhar para alguns hábitos cotidianos, como usar ou não a farda para se deslocar de casa para o trabalho. Mencionar para pessoas próximas que é ou não é policial, relacionar-se com pessoas que não sejam do universo policial. Então, a gente fez um esforço de olhar para esse cotidiano, entender o que esses policiais, esses mais de 10.000 policiais nos diziam, para tentar entender como, não só como eles eram vitimados no dia a dia, mas também como eles percebiam o risco a que estavam sujeitos. Então, dos 10.323 participantes, a gente teve 15% de mulheres, 85% de homens. Aqui consta a faixa etária. Raça, corporação. Vocês vão ver que a gente tem aí 45% de membros da Polícia Militar. Vocês vão ver que 16% da Guarda Municipal. A Guarda Municipal respondeu em peso essa pesquisa.
E aí entra na parte que eu quero, enfim, discutir com vocês. Quando a gente fez essa pesquisa em 2000, eu acho que foi 2015, 2014, a gente divulgou em 2015. 73% dos policiais militares responderam que tinham alguém muito próximo que tinha sido vítima de homicídio, né? Um colega de farda. Eu acho que se a gente replicar essa pesquisa hoje, esse percentual vai aumentar. A gente fez essa mesma pergunta num survey nacional que nós aplicamos com o Datafolha no ano passado. E a resposta para a população em geral foi de 50%. 50% da população brasileira tem alguém próximo que foi vítima de homicídio. Esse número é muito alto. Mas pensar que 73% dos policiais militares têm um colega de farda que foi morto, a gente está falando de um sofrimento psíquico muitas vezes irreparável. A gente está falando com que esse policial vai se deparar no cotidiano dele, toda vez que ele sai de casa para trabalhar. Bom, 75% foram alvos de ameaça em serviço, 53% fora de serviço, e aí a gente tem, em todos os casos, a gente tem as baterias de questões por região, estatisticamente não foi possível a gente desagregar por unidade da federação, então os dados amostrais, eles são regionais, por sexo e por corporação. Então, vocês vão reparar que em praticamente todas as questões relacionadas à vitimização, os percentuais entre policiais militares são muito superiores do que a outras carreiras. Assédio moral e humilhação no ambiente de trabalho. Eu sei que, entre os praças, esse é um debate que corre solto, e a gente também foi tentar olhar para isso. Anos antes, a gente tinha feito uma pesquisa sobre reformas nas instituições policiais, e foi muito interessante, porque a gente desagregou as respostas de oficiais e de praças. E, basicamente, a gente tinha opiniões completamente diferentes sobre modelos, tanto de carreira, toda a discussão de carreira única era algo que estava muito forte entre os praças, e os oficiais se colocavam contra, quando a gente olhava para o dado nacional. A questão da militarização e tudo, né, ou a desmilitarização e o que ela significa, desvinculação do exército, e a questão do assédio moral apareceu de forma muito presente entre os praças, e aqui, de novo, 63% relataram ter vivenciado isso no seu cotidiano de trabalho. E aí a gente vai ver, entre os policiais militares, deu um percentual de 65%. O interessante aqui é que a única corporação que teve um percentual maior foi a Polícia Federal. E aqui a gente está falando dos agentes da Polícia Federal, basicamente, não dos delegados. Aqui é um outro tema muito importante, principalmente quando a gente fala de letalidade da polícia, né, e os autos de resistência, como o Éder falou hoje. 15% dos policiais que responderam à pesquisa disseram que tinham passado por algum tipo de distúrbio psicológico, foram diagnosticados com algum tipo de distúrbio psicológico, né? Isso significa que pelo menos 109 mil profissionais de segurança pública tinham tido algum tipo de problema nesse sentido. E quando a gente olha para a infraestrutura que tem para lidar com isso dentro das corporações, nós sabemos que, em geral, elas são reduzidas, elas se restringem quando existem as capitais e regiões metropolitanas, e dificilmente um policial que mora no interior ele vai conseguir acessar algum serviço desse tipo. Então, acho que é um dado que reforça a importância da gente trabalhar isso dentro das organizações policiais. E 50% relataram ter passado dificuldades para garantir o sustento da família. Então, quando metade dos policiais dizem isso, dá para entender por que todo mundo vai fazer o bico, para além da gente, né, para além dos salários que a gente já sabe quais são os valores praticados. Sobre discriminação, uma outra coisa que nós no Fórum escutamos bastante da nossa rede de associados é a questão da discriminação, do ser policial. Em geral, os policiais mais antigos dizem, bom, antigamente
era um sinônimo de respeito você ser policial, assim como ser professor, né? Então, a gente tem algumas carreiras e carreiras públicas que foram sendo desvalorizadas ao longo do tempo. Isso não é exclusivo do universo policial, mas eu acho que entre os policiais isso tem sido especialmente difícil, porque são organizações que gozam de baixíssima confiança da população, né? Então, a gente tem aí a pesquisa nacional que o Ministério da Justiça fez, a última, mostra que em torno de 30% da população afirma confiar nas polícias, e nas polícias enquanto um ente superior, que também isso não está qualificado, né? A gente não tem muita clareza, a população muitas vezes não tem clareza do que faz o policial civil, o que faz o policial militar. Então, os policiais, especialmente os militares, têm sentido isso na pele. 74% afirmaram que tinham sido discriminados apenas por serem policiais, por serem profissionais de segurança pública. E 27% tiveram algum familiar que foi ameaçado em função da sua ocupação profissional. E aí, em relação aos hábitos que são, que para mim, como pesquisadora, enfim, como mulher, é algo que, essa questão dos hábitos e do seu cotidiano, e o que você faz ou o que você deixa de fazer, é algo que está sempre no debate, né? Então, para as mulheres presentes. A gente sempre pensa 2 vezes antes de sair de casa e com que roupa a gente vai sair se a gente precisa pegar o transporte público. E a gente pode ser feminista e o que for, e achar que ninguém tem o direito de invadir a nossa privacidade, mas a gente não quer se expor, então a gente vai pensar 2 vezes. A gente vai pensar 2 vezes antes de pegar um táxi na rua de madrugada, que a gente vai ter medo de ser vítima de algum tipo de abuso. A gente pensa 2 vezes antes de passar na calçada se tiver um grupo de homens ali. Se eles estiverem bebendo, então, a gente com certeza vai atravessar a rua. Eu acho que essas são questões que muitas vezes os homens não reconhecem, mas para todas as mulheres presentes isso faz parte do cotidiano. E é assim que a gente ensina as nossas filhas, é assim que a gente ensina as nossas amigas mais novas. Porque é assim que a gente tem que se comportar. E quando a gente olha para os hábitos dos policiais, a gente percebe como isso também faz parte de um repertório que foi culturalmente e organizacionalmente assimilado. Então, algumas coisas, por você ser policial, você não faz. Ou você evita, porque senão você vai se expor a um risco. E eu fico me perguntando quantas profissões ou quantas carreiras os profissionais vivem isso. Os desafios do cotidiano, quanto isso pauta os mínimos detalhes do seu dia. Então, 62% evitam usar o transporte coletivo. A gente está falando que a maior parte desses profissionais, qual que é o salário médio de um praça no Brasil? R$ 2.500. Se eles evitam usar o transporte coletivo, como é que essas pessoas se deslocam? Elas vão financiar carro em 60 meses. Com o custo que a gente tem para adquirir um automóvel no Brasil, é disso que a gente está falando.